que causou polêmica, né? Eu gosto de ser polêmico, né? Tambores e umbigadas para revelar uma sincera educação brasileira. Pronto, é isso que eu posso falar nesse momento, e aí nós vamos desenvolvendo a brincadeira aqui, né? Porque vai ser uma grande brincadeira. Eu não sou muito sério, tá? Eu não gosto de seriedade, né? Uma das bases da africanidade é essa brincadeira, ludicidade, né? Para tudo na vida. Então, é com isso que eu gosto de lidar também. Tudo bem, Pri? Tudo bem, bom dia. Bem-vinda. Então, pessoal, é assim, a coisa só acontece, né, se a gente se manifesta, que inclusive esse é um princípio, não só quando a gente fala de educação africana, afrocentrada, né? Ela é muita coisa, inclusive pega elementos de outras ideias, né, de outras propostas. Essa coisa, né, de não falar enquanto não se é perguntado é uma coisa da pedagogia libertária também, né? Uma outra tendência da pedagogia, que assim, eu não vou falar nada se vocês não quiserem saber, como é que eu vou me impor aqui? Coisa que a educação faz muito, né? Vou colocar aqui um monte de coisa, não sei exatamente se vocês estão passando por aqui porque não tinha mais nada o que fazer, ou porque gostaram da música, né? Não sei, tem que saber o que vocês querem conversar, sobre o que vocês querem conversar, né? E a gente conversa. Se vocês quiserem, senão a gente fica mudo aqui também, né? Acho que é uma experiência legal ficar mudo aqui no... Diga, Ana! Legal, gente. Bom dia, obrigada. Professor Odé, eu entrei aqui porque, bom, eu trabalho com a pedagogia Waldorf e tem uma coisa que eu noto na maior parte das escolas que me incomoda profundamente, eu queria trazer esse tema aqui, que acho que não tem outro nome para dizer, que não seja racismo e preconceito mesmo. Eu queria trazer um caso para vocês do que eu passei e queria ouvir sugestões, até porque eu vejo que tem muitas escolas Waldorf que estão, não é nem atualizadas, elas estão inseridas no contexto que a gente vive, que é o Brasil, um país miscigenado, e a nossa cultura local, ela é necessariamente afro-brasileira, ela é necessariamente também europeia e etc, etc. Mas o que eu noto muito nas escolas é que existe uma negação à nossa cultura afro-brasileira e uma supervalorização da cultura europeia. Então, algumas escolas não se atualizaram aí, então, em relação a isso. Eu passei particularmente uma situação na escola que eu trabalho que eu queria trazer, porque eu queria ouvir como é que vocês lidam com isso e tudo, né? A Babi, que trabalha na Jasmins, que me passou essa palestra, ela falou, nossa, manda o pessoal da sua escola entrar. Eu não tive nem coragem, porque eu ia ser... Enfim. A gente estava trabalhando na época de São Micael, e aí eu tinha as músicas Waldorf de São Micael, aquelas coisas pentatônicas, e aí eu fui trazer o ponto de, bom, São Micael, aqui ele é representado também pela figura de São Jorge, né? Que... não é nem de Umbanda, não é nem... Bom, tem todo o sincretismo. Mas eu trouxe uma música que falava Saravá, meu pai. São Jorge aí, São Jorge, Saravá, meu pai. Esse Saravá, meu pai, deu o que falar. Falaram que a música era inadequada, porque não era a pegada da escola, e eu tive que retirar a música do repertório. E aí, bom, tive que dizer que Saravá não é nem alguma coisa religiosa, enfim, Saravá é uma saudação em relação aos elementos da natureza, da mesma forma que eu digo greetings em inglês, eu digo Saravá. E isso foi uma questão, né? E eu queria, enfim, eu queria muito ouvir, porque eu acho lindo, maravilhoso que a Escola Jasmins tenha essa iniciativa básica de trazer a cultura afro-brasileira para a educação. Como é que a gente vai falar de educação, de empatia, de sensibilidade, se a gente não está inserido no ambiente que a gente vive? Então, foi isso, pronto, já falei demais, eu queria trazer essa situação e até ouvir também vocês, porque é perrengue, viu? É perrengue trabalhar com educação e não poder atuar. Pronto, falei. Obrigada. Valeu, Ana. E é uma pergunta para todo mundo, tá? Ela colocou aqui, é para todo mundo. As perguntas e as respostas são para todas as pessoas que estão aqui presentes, tá? Então, justamente, eu acredito justamente nisso que você falou, né? Infelizmente, ou felizmente, porque isso acaba motivando a gente estar aqui se encontrando, né? A questão do racismo é muito presente no mundo, né? E, assim, a nossa educação, ela é europeia. O nosso modo de vida é europeu, né? Porque nós fomos colonizados, né? Nós não fomos descobertos, nós fomos invadidos, nós fomos roubados, tudo menos descobertos, né? E aí, a outra coisa, é uma escola que surgiu na Alemanha, né? Com todo respeito à Verônica aqui, é uma escola europeia, que foi pensada para os europeus, né?
e quando sai da Europa e vai para outros lugares, né, continua sendo, de alguma maneira, um processo de colonização também, né? Porque a gente está muito inserido nisso, né? Eu tenho visitado, eu sou professor do Jasmins, né, desde que começou, e sou professor do Pomar, que foi a escola que gerou, né, que é outra escola aqui no ABC Paulista, né, lá em Ribeirão Pires. A gente está em Santo André, né, o Jasmins, e também estou praticamente lá no Pomar desde o início, assim, né? Efetivamente desde 2008, né? E eu entrei lá para ser professor de teatro, né? Para substituir a professora de teatro, e sofri muito, né? No primeiro ano que eu fui substituir a professora de teatro, porque eu tinha que contar, né, contos de fada, né? Eu sofri demais, assim, porque isso não significa nada para mim, né? Não tem significado nenhum, é muito bonito, mas não me entra, não me comove, não me emociona, né? Então foi um sofrimento muito grande. Quando a professora de teatro voltou, eu pedi para ficar só com os pequenos, aí eu assumi a educação infantil e começamos a fazer coisas de teatro entre aspas. Até hoje me chamam de professor de teatro, né? Mas de verdade eu não faço teatro, né? Eu tô levando para dentro as culturas populares brasileiras, né? Principalmente as afro e as indígenas, né? Porque é uma necessidade, né? Tem uns camaradas, né, meus mais radicais, né, pretos mais radicais, que dizem que a gente não deveria falar com vocês, né? Porque todos aqui são brancos, né? Não tem nenhum... Todo mundo aqui é branco, né? Pelo visto, pela imagem. Então, eles dizem que a gente não deveria mais falar com vocês. Mas eu acho que sim, a gente deveria falar com vocês, além de construir as nossas coisas, porque o racismo vem de vocês. Não tem racismo reverso, não existe. O racismo vem de quem tem poder, né? E nós não temos poder, né? Nunca vamos ter, né? Então, sim, eu preciso estar nesses espaços também, porque eu tenho que acreditar que talvez eu não consiga afetar vocês, que já estão formados, adultos, mas as crianças, sim, cara, se elas lembrarem que tiveram um professor, que eu, por exemplo, nunca tive, preto, que era legal, né? Essas crianças que vão crescer e que têm um privilégio na sociedade, vão ser patrões, vão ser donos das coisas, no mínimo, talvez eles tenham um outro olhar para uma outra pessoa que seja funcionária dela ou cliente dela, de uma outra etnia, de uma outra sexualidade, né? Dentro da diversidade. Então, é muito necessário. A gente tem leis aí, né, bonitas pra caramba, que obrigam, né, as escolas todas, a educação como um todo, a trabalhar esses temas. Mas eu acho que é uma coisa muito pessoal, muito individual até, assim, né? A Cinzia acabou de entrar, né, aqui, que é a iniciadora do Pomar e também fomentou o Jasmins em Santo André, né? E ela tem como educadora, eu admiro muito ela, que teve essa abertura para trazer, assim, essa coisa da cultura brasileira, da cultura negra e indígena para dentro da escola, né? Dessa escola que é maravilhosa, dessa pedagogia muito maravilhosa, que é a pedagogia Waldorf, mas que nasceu na Europa, pensada para europeus, né? E que se espalha pelo mundo e que às vezes não tem uma abertura, né? Até tem abertura, né? Mas as pessoas talvez não estejam abertas para... e às vezes não sabem o que fazer, né? Porque é preciso, às vezes, você trazer o diferente, o ser diferente, né? Para dentro, para ele poder falar, né? Eu vou a lugares, às vezes, né? Em outras pedagogias, outros espaços, que eu não falo nada, mas o fato de eu estar ali e estar sendo respeitado, pronto, já está começando a contemplar um processo diferente, né? De ter pessoas diferentes ali. Eu tenho notado muito isso, assim, nos encontros Waldorf, né? Na Rudolf Steiner lá, que é muito bacana que, com o passar do tempo, já há mais de 10 anos que eu vou nos encontros pontualmente, e é muito interessante como a coisa vai sendo, né? Como o encontro vai começando a ficar mais pintado, né? Mais colorido, assim, porque no começo era muito branco, né? E hoje a gente começa a ver umas pinturinhas lá, estão chegando educadores com muitas experiências variadas, né? Então, é um processo. A gente está no Brasil, né? Eu digo que os grandes dinossauros aí da pedagogia Waldorf estão passando e a galera que vai chegar já é mais misturada, né? Porque a gente foi se misturando ao longo dos anos, que também não é uma coisa boa, né? Assim, tem um lado que não é bom, porque esse processo de miscigenação era um processo de branqueamento, de eliminação dos negros, né? Um projeto político, né? Com documentação para acabar com a negritude, né? Tirar a cor negra da nossa cultura, da nossa pele, né? Então, por um lado, ela é perversa, né? Mas, por outro lado, ela é necessária também, né? Estamos nas Américas
que essa América não é branca, né? Ela foi invadida por brancos. Né? Essa América é indígena e depois muito negra, né? Então, aí eu falando de América mesmo, né? Das Américas. Então, acho que é um pouco isso, assim, né? Eu acho que depende muito da gente, seja a gente quem for, mas é importante também trazer essas figuras físicas, né? Esses elementos. Por isso que eu coloquei na chamada tambores e umbigadas, né? Tambores para representar a coisa física que eu toco, material, e a umbigada que é uma manifestação imaterial, né? Então a gente precisa dessas representações imateriais e das representações materiais. Eu preciso, né? Falar da pentatônica e não só tocar o cântele, que é maravilhoso, né? Mas, por exemplo, eu estava tocando aqui a calimba, que também é um instrumento pentatônico e é um instrumento africano. Tudo bem, aqui ele está afinado em diatônica para eu poder tocar músicas do nosso folclore. Mas a essência da calimba, né, que é um instrumento do Zimbábue, um instrumento nacional do Zimbábue, ele é pentatônico, né? Assim como muitos outros instrumentos ao redor do mundo, não só o cântele, que é maravilhoso. Mas existem tantos outros instrumentos pentatônicos que poderiam ser utilizados também, né, dentro da pedagogia e de outras educações diversas, né? Então é um pouquinho por aí. Quem completa? Quem vai? Quem vai? Quem vai? A mesma. Vamos lá, vamos. A pergunta foi para todo mundo aí. Verônica? Posso falar? Posso falar? Isso. Bom dia, Rogério. Vocês estão me ouvindo? Sim, Estão sim. ouvindo direitinho? Aí. Então, estou muito contente de estar aqui com vocês. O Rogério me citou como eu sou uma importação legítima da Alemanha. Fui educada na escola Waldorf. E na Alemanha eu conheci o Jorge, que era afro-brasileiro. E fui casado com ele até a morte dele. Deus recolheu ele em 2010. Então, eu já passei por essas situações de racismo muitas vezes, até de dois lados, né? As pessoas também, dentro do movimento afro, que meu marido, ele era militante afro também, ele era um ator consagrado para representar poesias afro. Então, eu pesquisei bastante sobre essa questão do racismo dentro da pedagogia Waldorf, da antroposofia, que realmente existe. E Rudolf Steiner, ele foi também um cidadão do tempo dele. Mas, na essência da antroposofia, é sempre ressuscitar a cultura espiritual dentro de cada cultura. E aquilo que ele fez para a Europa, de rejeitar influências da Índia, por exemplo, ele criou uma cultura espiritualizada autêntica para a Alemanha. Então, ele estava incentivando, exigindo isso para cada canto do mundo. E existe, por exemplo, um movimento maravilhoso dentro da cultura islâmica no Egito, a Sekemphan. E eles pegaram aquilo que é o mais nobre da própria cultura islâmica para criar uma oásis de vida, de educação, de medicina, né, de terapias. É muito bonito, porque a gente sempre procura o que é humano, o que é o coração, o que é amor. E nós estamos muito contentes, né, com essa interação com o Rogério. O meu instrumento é o cântaro que eu trago da Alemanha, mas eu logo descobri também com as crianças que eles precisam do tambor para aterrissar. O canto ele traz esta dimensão celestial, mas eles também precisam aterrissar. Então eu comecei a trabalhar com tambores na minha própria aula. E sempre também na euritmia, como o Rogério falou, precisa de amor, senão ninguém aguenta. Então, meu marido, ele me ensinou a ser mais leve, ter mais humor. E quando eu esqueço, aí, as crianças me ensinam, né? Aí eles fazem as artes delas. E como o Rogério falou, esse movimento da improvisação, de pegar o momento, eu sempre admirei. E quando eu estava na Alemanha, no Instituto de Pedagogia Waldorf, eu conheci um monte de estudantes do Brasil e afro-brasileiros. E os alemães estão apaixonados para os brasileiros e muitos pela cultura afro, porque eles trazem a leveza, o humor, a provocação,
a irreverência com aquela coisa quadrada. E eu sempre adorei isso. E eu tenho que admitir que quando eu me encontrei como viúva, quando o meu marido morreu, foi um choque muito grande. Eu comecei a ter percepções assim um pouco do outro lado. Aí eu fui num centro de Umbanda, que era de uma colega, e isto me consolou. E criei um amor muito grande pelas canções e pela magia também, né? Então, esse lado da magia, aí eu tentei conversar com meus colegas. Então, Ana, você logo chegou assim no ponto central da questão. Então, o que eu descobri, querida Ana, Rogério, todo mundo, como a música tem uma atuação mágica, ela é para chamar espíritos. Então, isso, Rudolf Steiner falou disso. Nós estamos praticando magia branca. A gente traz como a cultura algo. Então, ele falou branco no sentido de positivo e não de exploração, né? Tá. Mas aí você já está dando risada, porque o que nosso vocabulário, né? Como a gente vai se comunicar. Mas nesse centro de Umbanda, era uma professora Waldorf, que estava lá como médium, e ela também estava ensinando lá. E eu percebi que a linha de Umbanda que eles praticaram era de amor, de ajuda ao próximo, me ajudaram, me trouxeram alegria de vida de volta, vitalidade de volta. Então, desde lá eu pesquisei muito o que é este lado da magia que nós temos tanto medo. E na antroposofia tem muito medo, porque tem um preconceito que Rudolf Steiner também não conseguiu superar. Posso falar hoje assim, com mais tranquilidade. Ele sempre valorizava tanto essa consciência, a consciência lúcida, essa consciência. Só que a alma da consciência, ela tem que respirar. Então, não é só meu esforço, aquilo que eu quero controlar, mas as melhores coisas vêm quando eu relaxo, vem entre sono e vigília, vem quando eu me perco, né? Então, dentro da antroposofia ficou muito essa tensão. Eu tenho que controlar a minha consciência. E aquilo que vem de outros âmbitos tem um pavor e muito julgamento até hoje. Até chegar a esse beco sem saída onde nós estamos hoje, que está as queimadas, a saúde, a política, a educação, tudo está num beco sem saída, com essa cultura branca, né? O que o Rogério logo apontou, né? Que é uma prepotência, é uma violência, é o controle indivíduo, né? E realmente traz a doença. Então, hoje nós temos que mudar. Quem não mudou ainda, muda hoje. Com muita humildade, com amor, com sensibilidade e muita empatia, aceitar algo que vem de outras culturas, outros mundos, aquelas culturas que estão mais de raiz, que trazem algo do intuitivo, do ancestral, algo que traz um calor, aventura, que traz alegria de vida, né? A surpresa. Então, muito obrigada, tá? E vamos curtir mais. Quem já umbigou aqui? Quem sabe o que é umbigada, né? Que foi uma pergunta que me fizeram quando eu coloquei esse termo lá, né? Alguém sabe o que é umbigada? Quem já umbigou aí? Alguém já umbigou? Acho que é umbigo com umbigo, hein, Rogério? Sim, é umbigo. Fui eu que fiz a pergunta. Eu fui pesquisar, depois da lição. Fui pesquisar. É um tipo de dança, né? É isso? É um tipo de dança, né? É um tipo de dança, um tipo de movimento que está em várias danças afro-brasileiras, né? E que foi usada, né? É um momento de muita intimidade. E que foi usada aqui na nossa reconstrução, né? Quando a gente chegou como escravizado aqui, espalhado, de famílias destruídas, chegou num lugar que a gente não conhecia nada, não conhecia ninguém, não conhecia a língua, foi obrigado a assumir uma outra religiosidade que não tinha nada a ver com a gente gente teve que criar estratégias para se reconectar. Uma delas foi
a festa, né? As festas, né? E muitas dessas festas tinham uma umbigada, que era justamente isso, de eu me aproximar de alguém, né? E eu sempre faço um paralelo, né, com o convite para dançar dentro das culturas mais brancas, mais europeias, que você chega do lado para uma pessoa e, né, por favor, você quer dançar comigo, né? E aí é muito fácil chegar e tomar um não na cara, né? Não, eu não quero dançar com você, você é feio, você não, sei lá, né? E a umbigada não tem como, né? Você vai se aproximando da pessoa, né? Ela não percebe, você chega e, pô, umbiga. Isso é o convite para dançar com a outra pessoa, né? E então, existem tantas estratégias pedagógicas que a gente pode utilizar na nossa vida, e não só para a educação, ou pensando a educação que não está só dentro da escola, é uma coisa para a vida, né? Você desarma alguém se você der uma umbigada, né? Em qualquer lugar, né? Você desarma a pessoa. Então, eu quis trazer essa figura porque eu sabia que ia dar, né? Assim, as pessoas não iam entender, nossa, mas uma umbigada, o que é uma umbigada, né? Muita gente não ia conhecer, mas é uma coisa que ela é muito utilizada. Você chegar num lugar que você não conhece ninguém, né? E rola uma música, você se aproxima e dá uma umbigada na pessoa e você sai ali amigo dessa pessoa pro resto da vida, né? Então, é uma proposta pedagógica, eu acredito muito nisso, né? Umbigar dentro dos nossos espaços, principalmente dentro das nossas escolas, né? E a gente tem umbigado muito aí nesses anos em Pomare, dentro do Pomare e dentro do Jasmins, e vamos continuar umbigando. Quem fala? Quem quer falar aí? Quem quer provocar? Por favor, provocações. Aliás, eu já vou provocar aqui, não sei se vocês já participaram de uma live com alguém sem camisa. Érica quer falar, pode falar, Érica. Horror! Um homem sem camisa. Deixa eu tirar o vídeo aqui. Deixa eu ver se a luz está aqui. Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Érica Bellini, eu sou professora de língua espanhola e língua inglesa. Né? Estou observando aí os comentários da Ana, do Rogério, e realmente o preconceito, ele existe por todas as partes. Eu estudei língua espanhola a minha juventude toda. E quando eu fui lecionar a língua espanhola, eu fui da cultura espanhola. E quando eu deparei com as festas, né, do mundo pré-hispânico, aí o bicho pegou. Porque o Dia de los Muertos é uma coisa que pega muito forte, né? O louvor ao alimento é algo religioso também, como a Verônica havia dito. Então, não é nada separado, tudo é mesclado, né? Tudo faz parte de uma rede, né? Tudo está entrelaçado. Na língua inglesa também existe preconceito hoje em dia. Por exemplo, algumas escolas, eu não posso fazer a festa de Halloween, né? Eu não posso fazer a festa de ação de graças. Então, algumas famílias não aceitam, né? Então, eu acho que a pedagogia, ela vem para dar um jeitinho de algumas maneiras da gente introduzir essas diversas culturas, né? E mostrar que todos somos diferentes e temos que respeitar as individualidades, respeitar a diversidade. Então, é isso que eu queria falar, entendeu? Que eu estou adorando essa live, né? E fazer essa contribuição, né, que a gente sente muito forte na cultura afro, mas também existe em outras culturas. Eu senti muito na cultura pré-hispânica, muito. Inclusive, eu não podia nem falar nos países que eu visitei que eu era professora de língua espanhola. Eu tinha que falar que eu era professora de língua castelhana, né, que é um preconceito, né, político, de cultural, tudo, né? Um abraço a todos, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar, né, as minhas experiências. Obrigado, Érica. Ana, já vai falar, só uma coisinha aqui que eu vou deixar no ar, uma provocação, né? A Érica falou em preconceito e muitas vezes a gente mistura alguns termos, né? E eu vou deixar aqui para daqui a pouco perguntar para vocês. Racismo, preconceito e discriminação é a mesma coisa? São coisas diferentes? Que nível a gente está lidando? Fala aí, Ana. Oi. De novo, gente, desculpa, estou muito emocionada. Bom, eu acho tanto o preconceito quanto o racismo, quanto a discriminação, elas entram no mesmo lugar de uma coisa importante que a Verônica falou, que é o medo. O que eu não conheço, eu tenho medo, logo eu nego.
E o contrário do medo é o amor, é a aceitação, é a escuta, é a empatia, que inclusive é o 12º sentido que Steiner fala, né? O amor pleno, a empatia. É uma coisa que se a gente não trabalha, né? A gente não tem como estar falando de educação Waldorf. Começo achando isso. A outra coisa que a Érica falou que me chamou muita atenção, que, puxa, não pode fazer o Halloween, não pode fazer ação de graças. Eu acho que às vezes pode ter uma escola ou outra que não goste, que opte por não. Mas, por outro lado, por que a gente sempre está falando de Halloween no dia 31 de outubro e a gente não fala que aqui no Brasil, dia 31 de outubro é dia do Saci? Eu fico me perguntando isso. Por que a gente ainda dá mais importância, de fato, para as culturas importadas? Aí tudo bem, eu acho que existe sim, tem um preconceito de tudo que está fora daqui. Eu sou brasileira, então eu não gosto de alemão, não gosto de preto, não gosto de espanhol, mas a gente não pode negar que a cultura brasileira ela é necessariamente negra. Ela não tem como, né? Assim, ela é miscigenada, foi de uma forma absolutamente agressiva e violenta, mas a gente não pode negar essa cultura. Então, eu acho que entre equilibrar dia do Saci e dia do Halloween, ainda acho que devia dar mais importância ao dia do Saci. Não que se negue o Halloween, que se negue a ação de graça, que se negue... Da mesma forma que eu acho que não se pode negar o Saravá, a Umbanda. A gente também não vai excluir as canções tradicionais alemãs que foram traduzidas. Também não. Eu acho que justamente a gente tem que adaptar para a nossa cultura local, para o nosso ambiente. Eu acho que se Rudolf Steiner estivesse aqui hoje, no século XXI, ele diria, adaptem-se. Não é possível que algumas escolas ainda mantenham essa mesma mentalidade do século XIX, porque a gente já foi. Rudolf Steiner estava preocupado com televisão, a gente falava, nossa, não pode televisão, mas toda criança já tem um tablet. Então, como é que a gente vai se adaptar a isso de forma positiva, ao invés de ficar entrando cada vez mais na nossa bolha de negação? Aí o que eu queria falar, na verdade, além disso, que a Verônica falou do tambor, e eu fiquei assim, maravilhada, porque na escola que eu trabalho, um pai quis doar não foi uma gogô, ai gente, foi aquele, esqueci. Cara, como que é o nome desse? Esqueci. Como que é o nome? Esqueci. Era atabaque. Era um atabaque. O pai quis doar. E eu, como professora de música, falei, óbvio, traz esse atabaque. A gente agrega ele nas festas, a gente traz para as crianças. Não é que você vai sair batucando para a criança fora de hora, mas é importante ela conhecer elementos da própria cultura. E a escola disse não, porque tambor faz a criança dispersar demais. E eu achei maravilhoso, porque o que a Verônica falou é justamente o oposto. O tambor, ele traz aterramento. Do mesmo jeito que a Cantelli proporciona. Eu sou professora de Cantelli também, viu, Verônica? Inclusive, as minhas crianças têm muitos Cantelli seu, daí de Suzano. As minhas crianças. E do mesmo jeito que a Cantelli traz, então, essa coisa mais lúdica, mais aérea, é importante também ter um momento de aterramento, de causa, até eu diria, de ritmo, né? E eu passo por essa questão na minha escola, de que eu não posso trazer um tambor, eu não posso trazer uma canção que traga saravá, mas eu posso trazer um ode ao sol, um ode à lua, eu digo aleluia na hora que eu estou cantando música natalina, eu canto da noite tão fria, de neve a cair no Natal, sendo que o nosso Natal é tropical, e eu não falo da festa do boi. Sabe um negócio assim, gente? Então, eu estou trazendo isso tudo porque eu estou perturbada, e eu acho maravilhoso esse diálogo, extremamente necessário. Eu acho que todas as escolas Waldorf tinham que estar aqui ouvindo isso, sabe? Então, eu até queria perguntar, era uma pergunta, Verônica, como é que você fez para trazer esse tambor? Qual foi a justificativa, né, para você trazer? Porque eu não consegui ainda. Então, a questão é o embasamento pedagógico. Então, a gente pode fazer um treinamento, como você justifica qualquer coisa. Então, a primeira coisa é de você ser fenomenológico. Rudolf Steiner, ele era observador da alma, pesquisador da alma. Você olha para fora, você olha para dentro. Então, a observação. Vamos acabar com os preconceitos, é muito sem graça, chato. Vamos observar, vamos fazer experiências. Então, primeiro eu faço a experiência comigo. Quando toco tambor, o que acontece? Está fortalecendo os chakras de baixo, está me trazendo alegria, vitalidade. Aí eu posso falar isso para os pais, a gente pode fazer uma experiência. Eu fiz no ano passado, nos
construímos muitos tambores junto com os jovens da Escola Raul Brasil, em Suzano. A gente fez um trabalho de pedagogia de emergência aqui. E a gente sentiu intuitivamente que eles precisavam tocar tambor. E assim eles se alegraram e participaram. Então, primeiro é observação própria. Você observa a si próprio, observa as crianças e você traz evidências. E o outro é sempre a balança de Michael. Então, compensar. Então, eu trago o divino, a luz, aí tem que trazer o enterramento, o enraizamento, para trazer o equilíbrio. As crianças sentem isso. Sempre quando foi muito assim, euritmista demais, antroposófica demais, as crianças fazem muita arte, muita bagunça. Aí pensei, nossa, o que eu vou fazer? Então, no meu próprio casamento, aconteceu sempre essa compensação. E trazer sempre... Muitas vezes você tem que trazer primeiro elementos muito fortes para tirar energias ruins. Então, isso se faz com movimentos fortes, com brincadeiras, com coisas irreverentes. Então, como numa limpeza, você precisa de uma puxa bem forte, né? Vamos limpar. Aí, quando as crianças cansam, quando elas não aguentam mais de tanto movimento, tanta dispersão, tanta dança, aí você vai sentar elas ou deitar até, né? Aí conta uma história, faz uma coisa delicada. Aí depois você pode fazer um movimento eurítmico. Muitas vezes hoje é assim. As crianças, elas vêm muito descompensadas, né? Eles chegam da televisão, chegam de muito estresse mental, precisa movimentar, precisa gastar energia, precisa bagunçar. Aí, depois, você conduz. Então, o professor, ele é condutor de energias. E vamos realmente tirar da mente o professor antigo, que é tipo soldado policial, guardador de prisão, né? Até de campo de concentração. A gente vê essas escolas públicas, eles parecem campo de concentração. E eu vejo assim que essa pandemia, ela nos chama para repensar a escola e o papel de professor, transformar. E os últimos vão ser os primeiros, em quem estava no fim da linha, aqueles afro que é incômodos. Agora vamos valorizar, porque eles são sobreviventes, porque eles são resilientes, porque eles produziram alegria dentro da escravidão. Não é, Rogério? Obrigada. Não só alegria, né? Tecnologias, né? A gente fala muito desse lado lúdico, africano e indígena, mas a gente produziu muitas tecnologias. E eu queria acrescentar isso, né? Que é muito mais fácil, por exemplo, a Verônica falar de tambor do que eu falar de tambor, né? Então, assim, outro dia teve uma experiência que eu vi, alguém foi a uma festa de candomblé, né? E aí tinha muito medo de ir e foi à festa de candomblé e depois saiu maravilhada. Nossa, que legal, eu tinha tanto medo antes de ir, mas eu cheguei lá, a mãe de santo era branca. Então a questão foi, né, chegar lá e não ver uma pessoa preta representando uma manifestação preta. E encontrar uma pessoa branca, né? Então a gente tem uma fala entre nós, assim, né, que é coisas de preto, sim, legal. Pretos, não. Sabe? Porque todo mundo, como você disse, Ana, a cultura negra está na cultura brasileira, é basicamente a cultura brasileira, e eu arriscaria a cultura mundial, né? Porque eu vejo muitas macumbas dentro da pedagogia Waldorf, dentro da antroposofia, né? Quando eles vão plantar, né, a agricultura biodinâmica, que coloca um chifre cheio de coisas virado para tal lugar, assim, isso é macumba, né? Só que são brancos que fazem, né? Se a gente faz isso, né? Nossa, é o demônio, tudo é o pecado, né? Então, tem um monte de bruxarias, de macumbas sendo feitas dentro da antroposofia, só que são brancos que fazem. Então é legal. É a magia branca, né, que foi falada aí. O problema é a magia negra, né? Inclusive, se coloca o nome de magia negra em tudo que é ruim. Assim como o caderno negro, né? Tudo que é no mercado negro, tudo que é ruim é negro, né? Tudo negro, tudo negro, tudo negro, né? O dia, quando tá triste, o dia tá negro, né? O céu, as nuvens negras, né? Então,
pode parecer uma bobagem, mas isso vai criando, né, um ranço, um peso, né, que tudo que é escuro, eu não posso. E aí transfere para a pessoa. Quando eu vejo uma pessoa escura, pronto, essa pessoa é a representação do mal, né? E outra coisa que vocês falaram, né, de amor, de bondade, né, a gente tem que perceber também que a gente assumiu, aprendeu, né, porque acho que é tudo educado, eu acredito muito que tudo é educado, né, os sentimentos são educados também, que a gente aprendeu esse amor num viés também europeu branco, porque amor para outros povos é outra coisa, né, bondade, né, nem existe muito esse negócio de bondade. Eu sou do candomblé, né, os nossos orixás são nossos antepassados, eles mataram, eles roubaram, eles, dentro da cultura branca, eles traíram, e nem por isso eles não são seres iluminados que nos protegem e que a gente acredita neles, né? Então, toda essa versão ocidental do que é bem, certo, para frente, para a gente não funciona muito, né? Para outros povos não brancos não funciona muito, né? Então, e isso foi, inclusive, um item para se escravizar certos povos africanos. Nem todos os povos africanos foram escravizados. Foram escolhidos alguns povos determinados que tinham uma cultura muito diferente, né? A escravidão veio a partir do cristianismo, né? A igreja financiou a escravidão, assim como financiou, eu sempre digo que financiou as maiores atrocidades da história, né? Nazismo, fascismo, inquisição, escravidão, colonialismo, sabe? Tudo financiado pela crença cristã, né? A desgraça da nossa América é porque entrou isso aqui, né? Eu gosto de falar isso quando eu posso, né? Nem sempre, porque eu sei que é perigoso também, em alguns lugares, falar sobre isso. Mas é isso, a nossa desgraça, eu acho que está pautada, né, no cristianismo, né? A nossa desgraça americana, né? E, então, né, esses povos que foram escravizados é porque tinham culturas muito diferentes, né? Foram povos que vieram para o Brasil e acabaram gerando o candomblé e a umbanda, pensando na questão espiritual, religiosa, e foram justamente escravizados lá em África. Por isso, esses caras estão fazendo, como assim, cultuar vários deuses, né? Se o Deus é único, né? Dentro da perspectiva cristã. Não, esses daqui estão errados, então. Como é que esses estão aqui, eles estão sem camisa, eles ficam nus, se mexendo assim, né? Isso é muito pecaminoso. Não, esses precisam ser escravizados porque eles estão fazendo tudo errado, né? Então, foi um dos argumentos, inclusive, da escravidão, né? De culturas diferentes. Né? E aí passa pelo racismo, né? Preconceito é uma coisa, né? Preconceito é você não conhecer e acreditar no que o outro disse. Você não conhece, você cria uma ideia anterior, né? E eu gosto muito de falar em pós-conceito, porque tem coisas que eu já sei que vão dar errado, que são ruins e eu não quero, né? Então, né, eu acho que a gente tem que lidar assim, tem que ter os pós-conceitos e os pré-conceitos. Discriminação eu acho fantástica e eu acho necessária, né? Às vezes vem com um peso muito grande a discriminação, mas não tem como. Eu discrimino todo mundo, sabe? O tempo todo, né? Quando eu vou falar com vocês adultos, eu falo de um jeito. E quando eu falo com crianças, eu falo de outro jeito, né? Isso é discriminar, é diferenciar. É que ficou-se um peso, né, também, em cima desse termo, né? Discriminar, na essência, é diferenciar. Só isso. A questão que, ao longo da história, né, a gente foi diferenciando e minimizando pessoas, né? Falando de etnias, de povos. Então a gente diferenciou, só que ao invés de respeitar, né, que tá uma palavra muito fora de moda, a gente jogou para baixo, né? Então é diferente, então é pior, porque o meu é melhor, né? E o racismo é uma criação técnica biológica que é isso, não? Alguns com algumas características são melhores que outros. Então, né, para a gente entender que são coisas diferentes, né? São termos e ideias diferentes que muitas vezes elas são usadas, misturadas aí. Eu gosto muito da discriminação, eu discrimino o tempo todo, né? Eu tô aqui falando com maioria de mulheres, né? A gente fala de um jeito com mulheres, com homens, com crianças, com adultos, com idosos, isso é discriminar também, né? Você vai se adaptar àquela diferença que está no contexto, né? Então não tem problema discriminar. A gente está numa proposta aqui de fazer num grupo, de criar uma afroescola, já está no processo, né? E a gente vai ser discriminatório. Eu gosto muito de falar isso para criar um bochicho, inclusive, né? Uma provocação. Vai ser uma escola discriminatória, né? A gente vai ter alunos só pretos, né? Alunos pretos retintos nessa afroescola,
né? Mas aí a gente tem que quebrar e discutir um monte de outras coisas. Primeiro, a nossa escola não vai estar fechada, a nossa escola é o mundo, né? A nossa escola é dentro do pomar, a nossa escola é dentro do jasmins, né? Então, né, não vou fechar, não vou criar uma redoma onde a gente vai se, né? E aí eu faço a provocação, né, na sequência que é, caramba, mas uma escola Waldorf, o Jasmins, por exemplo, ela não é uma escola racista, mas só tem pessoas brancas lá, né? Então como é que fica isso? Só porque eu quero fazer uma escola só de pessoas pretas e essa que já é toda só de pessoas brancas, não tem questionamento nenhum, né? Então tem muita coisa que a gente precisa conversar e, né, romper, inclusive, né, dentro da gente, porque é isso, de se abrir e ver que existem outras verdades no mundo, né? Não existe só essa verdade que a gente aprendeu, que eu aprendi, inclusive, que é muito difícil romper, né? Eu levo minha vida toda tentando romper um monte de coisas que eu aprendi que não fazem sentido nenhum, né? Só me prejudicam também, né? Tudo muito pesado. Vamos lá? Quem vai? Posso falar um pouquinho? Perguntas, comenta, pra gente Posso falar? conversar, né? Vai, Tá Priscila! ouvindo? Ah, então Sim. tá bom. Num pouco do que a Ana falou, eu compartilho também, assim, dessa indignação com esses fatos que a gente vê no cotidiano, na escola, no trabalho, em todos os espaços que às vezes se dizem democráticos, né? E eu acho que isso é resultado do quanto nós fomos colonizados, né? O processo de colonização que nós absorvemos, não questionamos e relutamos a sair dele, né? Porque assim, a gente tem racismo em tudo, em todos os ambientes, na linguagem, né? E a gente não se dá conta. Eu vejo assim que muitas pessoas mesmo ainda têm essa resistência eu não digo nem que é diferente, porque quem diz o que é diferente, né? Quem usou disso, usou da raça para se beneficiar de um processo de escravização, né? Então, assim, eu passei a minha vida inteira tendo na família minha mãe negra e o meu avô negro, mas assim, inseridos numa cultura de embranquecimento, e com 40 anos, né, há pouquíssimo tempo que eu comecei a ler, a me informar, né, sobre essa questão e ver racismo em todos os lugares que eu não via antes. Assim, né? Opa, acho que travou lá a Pri, né? Daqui a pouco ela volta. E é isso, né? Ela tocou numa coisa muito legal, assim, que é essa coisa do... Voltou, Priscila? Vindo. Vai de novo, porque tinha dado uma travada. Vindo. Vai lá. Tá ouvindo? Tá. Então, é assim, 40 anos. E aí, esses dias até me perguntaram, mas agora você só lê autores negros e mulheres negras. Porque, assim, eu passei a vida inteira não lendo, né? E as pessoas passam a vida inteira sem ter esse conhecimento. E assim, é cada coisa que eu leio que eu fico cada dia mais assim maravilhada e indignada por não ter sido apresentada isso antes, né? Em termos de religião, né? Porque a religião católica é todo mundo, né? Todos são católicos. E é o que o Rogério falou. Na verdade, a religião foi usada para justificar, né? Roubo, sequestro, estupros, e, assim, é um processo muito violento, né, de tudo que aconteceu. Então, assim, eu também fico indignada por ter levado 40 anos da minha vida para ter, né, um pouco de acesso a isso. Acho que isso nunca vai terminar. Minha vontade é só ler autores negros mesmo, porque estou aprendendo muito e fico um pouco mais Sim. satisfeita de poder passar isso para minha filha desde pequena, né? Assim, é o que me dá um pouquinho de esperança, assim, mas eu vejo que as pessoas ainda na minha idade, com filhos na minha idade, em escolas, reproduzem muito, não se dão conta e né, acho que precisa, assim, de um despertar, porque nós também somos colonizados e a gente não se dá conta do quanto isso é violento e é cruel, né? E a gente tem essa ideia de que, é uma religião né, de origem africana, a gente tem esse medo, esse receio, e a que a gente adota desde sempre
Esses dias eu estava participando de uma live que estavam discutindo um livro que eu estou lendo. E aí uma pessoa falou assim, o espiritismo é racista. E aí eu fiquei, nossa, eu nunca ouvi isso, gente. E por muito tempo eu me disse, eu sou espírita e tal. E aí eu fui procurar, né, alguns escritos do Allan Kardec, que aí, né, a gente fala na antroposofia do Rudolf Steiner, e aí eu fui ver algumas coisas que o Kardec escreveu e eu fiquei chocada. Então é um pouco do que a Ana falou, né, reproduzia o conhecimento da época e o processo, né, de colonização, de invasão, de dominação. Talvez se fosse hoje, eles não reproduziriam isso, eu não sei, por isso que a gente tem que se atualizar, né? Legal, Pri. E ler o Rudolf Steiner e Allan Kardec inserido no contexto histórico que eles estavam e ver que hoje, né, não existe mais, é inaceitável, assim, alguns posicionamentos. Seriam inaceitáveis, né? Mas é o que a gente tem mais visto nos últimos anos, né? Só um pouquinho, Ana. Tô vendo aqui no chat, né? A Fabi fez uma pergunta e a Ana, inclusive, pediu para Priscila passar autores e livros de referência, né? Só que eu queria falar uma coisa também, né? A gente, de novo, né? Dentro desse aprendizado eurocentrado, a gente também espera a educação através do livro, né? Então, e a nossa pedagogia, as nossas pedagogias, as nossas educações, elas não estão necessariamente dentro dos livros, né? Embora, né, muita gente fique falando que a gente também não tinha escrita no passado, isso também foi um jeito de, né, minimizar as culturas africanas. Quero lembrar que as duas mais antigas universidades do mundo, bibliotecas do mundo, são africanas, em Fez, no Marrocos, e em Timbuktu, no Mali, né? As duas mais antigas bibliotecas. Só que tem uma frase africana muito legal que eu gosto muito, não sei quem falou, se é um dito popular, que a gente deu preferência para a oralidade, por isso a gente está fazendo uma troca aqui, porque a oralidade não é uma falta dessa tecnologia de ler e escrever, é uma opção pela afetividade. Porque quando você está lendo, você está sozinho, né? É um estudo solitário. Quando você está trocando, né, é uma coisa mais afetiva e é com os outros, né? É uma retroalimentação constante. E as nossas educações, as nossas pedagogias, né, elas estão aí em tudo. Né? Não é à toa que se chama escola de samba. Né? O carnaval tem escolas de samba. Foi um dos lugares onde a gente pôde estudar, né? Porque, inclusive, até muito recentemente, eu digo um século, negros eram proibidos de ir à educação formal. Não se podia, o negro não poderia estudar, não podia ir para a escola, né? Parece que continua até hoje, né? Só não está na lei, mas parece que se criam outras barreiras para o negro não ir ou sair da escola rapidamente, né? Então, a capoeira é uma pedagogia, o candomblé, né? Eu também fui perceber, né? A minha família é do candomblé desde que eu nasci, né? Eu sou do candomblé desde que eu nasci. E só depois de 20, 25 anos que eu vou descobrir que a minha pedagogia estava ali. O que eu aprendi de significativo para minha vida está ali. Porque também fica para fora. Só essa coisa, tocar os tambores, dançar, cantar. Mas antes disso, né, tem um monte de aprendizados. Você aprende a costurar, você aprende a cantar, a falar outras línguas, você aprende a costurar, construir casa, cuidar de animais, cuidar da terra. Então é toda uma proposta pedagógica para a vida. Né? Então, qualquer festa, né? Qualquer festa popular brasileira, por isso eu gosto muito do folclore, das culturas brasileiras, porque qualquer dessas festas, maracatu, jongo, batuque de umbigada, coco, tambor de taboca, tudo isso são pedagogias. E por isso são muito fortes no país, porque as pessoas resistem e sobrevivem a partir dessas festas, que a gente da cidade só vai lá no dia da festa, comer, dançar, bater um tambor. Mas aquilo é a vida das pessoas no dia a dia. E sem isso, elas não sobreviveriam, porque o massacre continua até hoje. Né? O genocídio continua até hoje. Então, essas festas são muito importantes. Então, para além de ler, né, os autores e os livros, que hoje em dia são muitos, felizmente, mas que também a gente tem que ter um olhar, né, mais ou menos, porque são pessoas que, negras, às vezes, né, porque tem muita gente branca também escrevendo sobre questões negras, então a gente tem que ter um cuidado também, porque essas pessoas que estão escrevendo, publicando, elas passaram por instituições brancas, né? Não existe uma universidade preta. Então, o pensamento dentro da universidade, para você chegar a publicar um livro, você tem que fazer concessões também ali,
né, dar uma moldada para poder passar no crivo para chegar à publicação, né? Para você falar numa televisão, né? É legal que tenham lá pessoas debatendo, mas não é tudo que ela vai falar ali, né? Ela sofreu, né, uma pequena... O que você vai falar? Não é como aqui, que eu posso tirar minha camisa, né? Que eu vou falar, né? Vou falar até contra vocês, entre aspas, né? Então, tudo que passa pelas grandes instituições, né? E a publicação de um livro é passar por uma editora, né? Tudo isso também tem ali um certo molde, né? Não vão, nem todos vão passar, né? Alguns vão passar porque também está falando a língua, né, daquilo lá, que tem que ser falado e deve ser falado naquele momento histórico, né? Então, né, eu também acho que a gente tem que ter essa ponderação. Só deixa eu responder a Fabi rapidinho. Você comentou que no começo de preparação da... você comentou no começo da preparação da aula, que não existe, na verdade. Ixi, a Cinzia estava escutando aqui. Cinzia, eu nunca preparo aula, desculpa. Sinto que as crianças interagem muito com você. Como você consegue tudo isso? Eu tenho alguns recursos, né, que é isso, é de viajar, né, por isso que eu peço sempre para sair da escola, às vezes para viajar, para ver o mundo, né, para entender o mundo, e é só entendendo, estando lá, que eu vou entender o mundo. E aí essas coisas estão aqui, e eu chego e quero aprender com as crianças, né, eu acho que as crianças são fantásticas, assim, para ensinar a gente. Então é isso, eu tento me inserir no que está rolando, né, como eu vou uma vez por semana nas escolas, né, no Pomar e no Jasmins, eu tento chegar e perguntar o que está acontecendo, o que aconteceu essa semana, né? E tento colocar coisa lá, né? Tem uma coisa muito clássica, assim, né? Que é, por exemplo, lá no Pomar, que a gente tem uma mata, né? Uma floresta, e aí a gente vai lá pro meio do mato, né? E aí a gente chega lá e as crianças, eu pergunto, o que vai chegar agora? Agora estão chegando os nossos amigos, papapá. Então vai chegar um gnomo, vai chegar um elfo, vai chegar um duende. E aí, né? Eu já faço a intervenção. Beleza, que bacana, eu adoro elfos, gnomos, duendes. Só que de quinta-feira, que é o dia que eu venho aqui, eles descansam, sabe? Porque eles vêm aqui a semana inteira, né? Na quinta-feira, quem vem aqui na mata é o curupira, né? É o saci, né? É a caipora, é o odé, né? Que é um orixá, né? Que sou eu mesmo, né? Um caçador. Então, é isso, né? Não vou romper, não vou dizer que aquilo está errado, não tenho esse direito de dizer que aquilo está errado. Só vou ampliar, né? Só vou localizar que a gente está num outro momento, está num outro lugar, um momento histórico, né? E que essas coisas fazem parte da nossa vida indiretamente, né? Para alguns diretamente, como na minha, e na deles diretamente, porque eles são brasileiros. Mesmo sendo brancos, são brasileiros. Eles precisam conhecer para respeitar, para não achar que aquilo é ruim, que a magia negra é ruim. A magia negra é ótima, né? A gente precisaria, inclusive, mais magia negra na nossa vida, mais magia, mais macumba, sabe? Mais tambores, mais umbigadas. Isso é sanador. Um camarada afro-peruano que eu conheci na Argentina, ele traduzia macumba como Madre Cumba, mãe de todas as medicinas. E eu acho isso fantástico, porque o tambor, a dança curam, são curativas, né? Um encontro de candomblé é um lugar, né, que você sai novo de lá, de tanto cantar, de tanto dançar, de tanto se conectar, de tanto comer, porque sempre tem comida muito boa, né? Dessa conexão com o espiritual, né? E uma coisa muito pé no chão. Outro dia eu estava no grupo de estudos aqui, eu achei fantástico, assim, eu acho que eu não falei, né, no grupo de estudos Pomar, e aí falaram que a criança chega com 60 graus, né, aqui na Terra, acho que era uma coisa assim, e aí chega tão, né, tão cheia de energia para atuar nesse mundo, e aí não consegue porque vem dentro de um corpo limitado, mas para além do corpo limitado, eu acho que a gente também, como adulto, como educador, coloca limitação, né? Também impõe uma educação que é limitadora. Então, na verdade, eu acho que caberia muito mais para esse corpo que vem super aquecido e super movido, tocar o tambor, né? Eu falei, caramba, então é isso, o tambor, por isso que ele faz tanto efeito numa criança, porque ela chegou tão quente, e o tambor é isso, é colocar para frente, é colocar para quentura, né? A aconchegar essa quentura, assim, né? E aí talvez por isso funcione tanto, Fabi, né? Essa coisa, porque o tambor tá muito, o tambor é o meu brinquedo desde que eu nasci, né? O meu primeiro brinquedo foi o tambor, que depois virou um instrumento musical religioso, que depois também virou meu instrumento profissional, porque eu trabalho com música, mas nunca deixou de ser o meu brinquedo, né? Foi o meu primeiro brinquedo e eu levo ele vou levar até os últimos dias da minha vida. Que vontade de ser aluna sua, Rogério.
somos todos alunos, aprendizes e ensinadores, né? Maestros e aprendizes, né? A cultura popular fala muito disso, né? De estamos sempre aprendendo e ensinando, não tem como, né? Não existe. E tem que olhar para as crianças, né? Eu vou estar com as crianças, não vou olhar para elas, Cíntia. Né? Tem que olhar, ué. Senão é muito pequeno, né? O mundo fica muito pequeno. Rogério, em outra live fiz uma provocação para a Verônica, perguntei como podemos fazer uma atualização da pedagogia Waldorf sem desvirtuar do impulso vital de Rudolf Steiner. Qual é o caminho? Tem um caminho ou vai ser só experimentação? Só experimentação que vai nos apontar o caminho? Essa foi uma pergunta aqui no chat do Ivan, que está aqui com a gente, ou estava, né? Eu não sei, eu acho que não tem regra, né? Eu acho que cada lugar é um lugar, né? Assim, pomar é uma coisa, é uma experiência, jasmins é outra, embora elas estejam muito ligadas, né? Na sua essência, na sua raiz, mas são dois lugares diferentíssimos, as pessoas são diferentes. No jasmins, no pomar, a gente tem uma floresta dentro da escola, né? Isso é um recurso que eu exploro muito. Aqui no Jasmins, agora a gente está perto do Parque Central. Eu já propus, inclusive, acabou entrando a pandemia, não rolou, mas eu já propus que uma vez por mês a aula tinha que ser lá. A minha aula, senão eu pedia demissão. Uma vez por mês o nosso encontro ia ser o nosso terçarte, né? Tem o quintarte lá no Pomar. O nosso terçarte, uma vez por mês, ia ser lá no Parque Central. Senão eu pedia demissão, cara, sabe? Isso, pode até tirar meu salário, mas se a gente não for no parque, né? Então é isso, eu acho que as soluções elas são muito localizadas, né? Eu acho que a revolução do mundo, né? A gente fica pensando numa revolução muito grande, as revoluções são em pequenos grupos, né? E talvez essas revoluções em pequenos grupos consigam estimular outros espaços para que eles descubram as suas próprias... e é experimentar, Ivan. Experimentação e muito improviso, né? Que a gente falou antes, só que né, existe um preconceito aí sobre o improviso, né? Só improvisa quem tem muito repertório, né? Então, improvisar não quer dizer que você não sabe. Improvisar quer dizer que você tem um repertório muito vasto e na hora você nunca vai fazer alguma coisa que você não sabe. Não tem como, né? Você sempre vai fazer algo que você já viu, que você vai adaptar. Então, improvisar é muito difícil e é muito mágico, né? Só consegue improvisar quem tem muito repertório. Ana e depois Verônica. Então, eu perdi as pontes já, mas acho que vai um pouquinho de encontro com o que a Pri falou e o que você falou também, né? Porque eu também trago um pouco isso para as crianças, né? Quando a gente fala de elfo, da fadinha do silêncio, e eu também tento sempre trazer os elementos brasileiros, o Saci, o Curupira, a Yara, né? Enfim. E é engraçado que nas escolas eles falam muito sobre, na minha escola ali, né? Sobre não trazer a religiosidade, então, não trazer outras religiões para não haver desconfortos, mas existe um quadro de Santa Maria Branca na entrada da escola, mas não pode ter uma Iemanjá, né? Não pode ter uma outra mãe, né? E é muito engraçado, porque, na verdade, eu acho que não tem outra palavra para dizer que não seja ignorância, né? Porque o nosso vocabulário, ele é inteiro composto por palavras de origem africana, né? Moleque, quitanda, cafuné, dengo, acarajé. A gente está falando sobre isso todos os dias e mesmo assim a gente ainda nega essa cultura, né? Eu acho isso um pouco esquisito, no mínimo esquisito. E aí eu acho que daí vai o estudo e o aprofundamento. E eu acho que ele pode ser por livros também, só que o livro é aquilo, ele dá a informação pronta e você simplesmente absorve ela, você pode questionar, mas ela está ali. E a outra coisa, que é o que eu sou absolutamente a favor, é o empírico. É isso, é você levar a criança para o parque, para ela procurar Saci no Redemoinho, é você ir na festa popular folclórica para você vivenciar aquilo, né? Como disse a Verônica, sentir fenomenologicamente como isso reverbera, para depois você dizer, né? Exatamente, eu acho que você falou uma coisa muito importante, professor, que o improviso, ele não é de quem não sabe, né? Porque tem gente que fala assim, não, você tem que ter muita técnica para depois improvisar, né? Eu sou dançarina também, e aí eu escuto muito isso, né? No improviso, ele vem depois de muita técnica. Eu acho que não necessariamente, justamente. O improviso, ele é um aglomerado de muitos conhecimentos que podem não ser formais, né? Pode não ter sido pelo livro, pela universidade, pode ter sido pela vivência, e é válido também, e tem que ser valorizado, né? E aí, uma outra coisa que eu pensei aqui, que foi de acordo com essa pergunta aí do Ivan, né?
Como é que a gente mantém a atualização da pedagogia Waldorf sem se desvirtuar do impulso vital de Rudolf Steiner, né? Eu acho que aí é legal da gente lembrar daquilo que são os 3 elementos ali que fazem parte da composição da criança pela antroposofia, né? Que é a hereditariedade, né? O sangue da mamãe e do papai, a individualidade, que é então aquele impulso do espírito individual da criança, e o ambiente. E o que eu sinto das vezes das escolas que não se atualizam parece que elas excluem o fato do ambiente, né? Existe um professor Waldorf que fez uma escola Waldorf num lixão. Não é Waldorf só porque não tem cera de abelha e porque não tem papel de seda na cortina. Não, ela é Waldorf. Por quê? Qual que é o impulso vital de Rudolf Steiner? Eu acho, né? É justamente você desenvolver a educação integral do ser humano, valorizando o ambiente, as pessoas que estão ao seu redor, a sua cultura, enfim. Ou seja, isso você pode fazer em qualquer lugar, com qualquer cultura, contanto que você mantenha esses princípios éticos básicos, né? De respeito, de amor ao próximo, de empatia. Então, acho que é isso que às vezes, tem muita barreira nas escolas Waldorf nesse sentido, né? De pegar aquela verdade absoluta, falar que é aquilo que é especial e que é bom para o ser humano, e é algo absolutamente elitizado. Uma das minhas maiores frustrações como educadora é pedagogia Waldorf maravilhosa, porém altamente elitizada. Você só tem brancos, ricos, dentro de uma escola Waldorf, porque é uma mensalidade que é inviável das pessoas pagarem. Assim, eu sou professora Waldorf, mas minha filha está na escola pública. Porque eu escolhi que minha filha estivesse na escola pública, porque eu acho que ela tem que sair da bolha e vivenciar o que é todo o ambiente, enfim. Acho que era isso que eu ia falar, me perdi aqui. Mas eu acho que existe ainda muita ignorância, eu acho que é no empírico, e eu acho que assim, a pedagogia Waldorf está em qualquer lugar, contanto que a gente haja de acordo com esses princípios éticos, né? Assim, essencialmente humanos. É isso, já falei demais, desculpa. Vamos lá? Verônica, e depois a Priscila mandou aqui no chat que quer perguntar também, tá? Verônica, então, legal, já que o Ivan fez essa provocação, né? A gente procura trazer sempre esse contexto da pedagogia Waldorf, porque nós precisamos de uma identidade, né? Uma escola, ela é uma escolha também. E a pedagogia Waldorf tem um princípio, educar para a liberdade, né? E Rudolf Steiner, ele traz na antroposofia algo como um mapa maravilhoso do desenvolvimento da humanidade. E que nós estamos agora na época da alma da consciência. Então, essa palavra-chave, a criança nasce com pensar, sentir, querer, mas o querer traz ele para o mundo. E a criança está ligada com o sentimento e com o querer, está muito ligado, eu quero, já pega. E Rudolf Steiner fala que o papel da escola é ligar o sentimento ao pensamento, para trazer essa liberdade, para não ter só os instintos. Os instintos são importantes, são para a sobrevivência e são a fonte de vitalidade. Mas trazer a liberdade de redirecionar os meus instintos. Então, sempre quando a gente faz uma nova invenção da pedagogia Waldorf, renascendo dentro de um outro ambiente, como a Ana falou, né? Ambientalizando, como Rudolf Steiner, ele próprio, ele inventou várias propostas pedagógicas. Na Inglaterra já foi diferente, na Holanda foi diferente, na Rússia foi diferente. Então, sempre vem essa questão da consciência. E o que o Rogério falou, né? Todos os livros, essas referências, elas foram produzidos dentro de um âmbito de universidade que tem uma linha de pensamento já podado. Muito verdadeiro isso, Rogério. E por isso eu sou defensora de você aprender com destino. Você tem o seu caminho de aprendizado, mas é necessário fazer registro, fazer reflexão. Então, o método portfólio é uma das ferramentas mais atualizadas da pedagogia Waldorf hoje. Quer dizer, você tem o seu caderno de época, mas agora vamos ampliar isso. Por exemplo, cada família agora dentro dessa pandemia tem próprio caminho de aprendizado. Isso precisa ser valorizado. O que eu aprendi, o que nossa família aprendeu. Então, também o Rogério, né, a gente está fazendo pesquisa fenomenológica. Eu sou da Europa, eu tenho a minha herança, inclusive também os vícios dos meus antepassados, e você tem
a sua ancestralidade. E a gente está se encontrando aqui. Que coisa maravilhosa! Né? Dentro dessa escola maravilhosa da ciência, e todo esse pessoal também, desses pais que criaram a escola em Santo André. Então, desses encontros estão surgindo essas atualizações, desde que eu sempre fique conectado com a minha consciência. O que ficou como eco, o que ficou na noite, o que ficou no próximo dia. Muitas vezes eu já tive canalizações, sonhos, ouvi uma voz falando, essas coisas sutis que dentro da antroposofia a gente vê que tem muito preconceito. Rudolf Steiner pode ter essas canalizações, mas eu não posso, porque eu não sou Rudolf Steiner. Aí eles ficam desconfiados. Se Verônica teve uma canalização, é do demônio, porque ela não é Rudolf Steiner. Então, todos nós estamos no caminho e a gente tem que aprender a lidar com as vozes do inconsciente, do supraconsciente, do consciente, e de ter esse discernimento, o que o Rogério falou, nós não somos discriminadores, nós temos discernimento, né? Eu vou desenvolver discernimento, primeiro em relação comigo, onde eu estou equivocada, onde eu posso aprender algo novo hoje, e assim por diante. Então, para mim, a palavra-chave é a alma da consciência para manter o foco e a essência da pedagogia Waldorf, sempre numa nova conceitualização. Obrigada. Só posso fazer um cortezinho rapidinho aqui, ó. A Priscila quer perguntar, depois a Bia quer perguntar. O Ivan falou que vai ter que sair. Valeu, Ivan, abração, muito obrigado pela presença, as contribuições. Só que eu queria cantar uma música, porque esse encontro tá muito branco, né, cara? A gente já não pode fazer uma roda, uma ciranda, não pode umbigar pela distância, mas eu vou cantar um jongo aqui e ver se faz sentido isso enquanto educação. Saravá, em homenagem à Ana. Saravá, jongueiro velho, que veio para ensinar, que Deus dê proteção para jongueiro novo, pro jongo não se acabar. Saravá, jongueiro velho, que veio para ensinar, nós todos, que Deus dê a proteção para jongueiro novo, pro jongo não se acabar. Ilaiê, 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 ilaiê. Ilaiê, ilaiê, lalaiê, lalaiê, ilaiê, lalaiê, ilaiê, lalaiê, ilaiê, lalaiê, ilaiê, lalaiê, lalaiê, ilaiê. Sarada, joelho velho, que veio pra ensinar, que Deus dê a proteção pra jongueiro novo, pro jongo não se acabar. São essas coisas que a gente faz com as crianças. Aí, né, a criança não vai se recusar a dançar, a cantar, a tocar. E aí, a partir disso, começa a educação, a pedagogia. Priscila, tá aí ainda? Quer fazer a pergunta? E depois a Bia. Quero. Vou perguntar rapidinho aqui. Eu super concordo com você em relação aos livros, ao mercado editorial, né, que tem toda essa questão de, né, eurocêntrico mesmo. Mas eu gosto mesmo, quando eu leio um livro, depois eu participo de alguns grupos assim de discussão com pessoas negras, né? E aí eu ouço muito. São grupos que eu não falo, eu só fico ouvindo. E aí acho que traz bastante informação, assim, e é mais rico, né? Do que só a leitura sozinha. Eu gosto bastante desses grupos assim também. E tem até um livro que eu estou lendo que se chama Um Defeito de Cor, que eu já vi que vai virar uma minissérie da Globo, né? E aí parece que os produtores são pessoas negras e tudo, mas às vezes acontece, né? Um livro assim, e aí vamos produzir uma série
mas só com pessoas brancas que produzem, né? E aí já acaba ficando um pouco distorcido. Mas eu queria te perguntar, Rogério, eu já vi algum texto assim, falando do Saci, que ele também traz uma visão um pouco estereotipada de um personagem. Então, queria saber o que você acha disso. Eu acho legal, assim, que a escola não tenha comemoração do Halloween e traga o Saci. Aí eu já li que o Saci, algumas pessoas também falam que... não sei, queria saber o que você acha. Então, eu acho que tem versões e versões do Saci, né? Eu acho que tem um movimento muito legal que propôs esse dia do Saci, né? Que é o dia 31 de outubro, né? Então, eu acho que é legal estudá-los, né? Assim, eu não lembro a cidade, é uma cidade do interior aqui de São Paulo, que começou esse movimento, tem até uma associação de observação do Saci. A gente tem que lembrar que a figura do Saci, ela ficou popular através do Monteiro Lobato, né? E Monteiro Lobato, um grande escritor, mas um dos cabeças do movimento eugênico aqui no Brasil, ou seja, do movimento racista aqui no Brasil. Então, tem toda essa questão... Oi? Opa, alguém falou? Então é isso, né? Tem que ter essa leitura, mas ao mesmo tempo esse distanciamento, né? Então a ideia do Saci se popularizou principalmente através de uma pessoa que era racista, né? Então tem que ter um cuidado com isso. E aí, né? Por conta até do mercado editorial, esta visão, né? Que era um negrinho, que era bagunceiro, né? Que bagunça, inclusive, né, Verônica? É uma palavra africana, banto, que a gente utiliza muito, e é uma das... Né, eu, quando estou com crianças, eu assumo, né? Nossa pedagogia é a pedagogia da bagunça. Tem que ser, né? Porque é uma coisa positiva. E então a gente tem que, né, fazer esse distanciamento. A gente acessa, né? A gente tem aqui, por exemplo, atrás de mim tem uma biblioteca aqui, livros conceituados de editoras falando sobre negritudes e outras tantas coisas. Então, sempre que eu leio alguma coisa, né, eu leio aquilo, tiro algumas coisas, mas vou buscar outras fontes para compor a minha ideia sobre, né? E um dos jeitos que eu faço isso é indo para as comunidades. Todas as comunidades têm história sobre Saci. Todas as comunidades têm uma versão sobre Saci. Se perguntar, todo mundo vai saber alguma coisa sobre o Saci. Então é isso, aí eu vou bater, né, e usar o que me convém mais, né? Eu não vou lembrar agora o que exatamente, né? Mas assim, tem muitas histórias que eu escuto, cara, isso me faz mais sentido do que aquela outra que eu escutei antes. Né? Não sei se está certo, se está errado, né? E o que é que está certo e o que está errado. Só que isso me faz, né? Me faz mais sentido para minha vivência, para minha intuição, né? Para aquilo que eu, né, aprendi ao longo da minha vida e me fez bem. Isso me faz mais sentido, né? Então as histórias são várias, né? Não existe uma verdade, né? Tem uma nigeriana que ficou muito conhecida, que é muito conhecido, a história, né? O perigo da história única, que é Chimamanda Ngozi, se eu não me engano, né? Ela tem até um TEDx, né? Aquelas palestras, né? Então é o perigo da história única, né? Ela, como africana, também cresceu não se considerando branca, mas valorizando totalmente uma africana em África, valorizando totalmente a cultura europeia, né? Que é trágico isso, né? De um certo modo é trágico. Então é isso, não existe, né? Por que as pessoas são mais cristãs no país? Não é porque elas acreditam. A gente foi obrigado a ser cristão. A gente é obrigado, continua sendo de alguma maneira sendo obrigado. Né? Todos os feriados são feriados cristãos e militares, né? Que para mim é a mesma coisa, né? Uma coisa só. Então, sabe, é isso. Então, por exemplo, eu quero fazer uma coisa hoje, mas hoje eu não vou fazer porque é feriado. Então não vai estar nada aberto, não vai estar nada disponível. Então eu tenho que me pautar, né? Essa semana de 7 dias que foi criado. Em culturas africanas e provavelmente em outras culturas, a semana tem 5 dias. Né? Eles estão no ano 10.000 e tanto, sabe? Então, existem outras verdades, né, no mundo, só que essa visão europeia do mundo é o que dominou, né? Literalmente dominou, invadiu, tomou. Então, não é porque a gente acredita simplesmente em Jesus Cristo, né, que é o melhor. A gente foi obrigado, né? Os africanos foram obrigados, eles foram cristianizados, né? Meu nome, Carlos Rogério Eustáquio da Silva Cupertino Amorim. Isso é um nome português e espanhol, né? Não é meu nome é Odé, né? O meu nome de resgate africano é Odé, que a gente ganha quando a gente entra no candomblé,
A gente se inicia no candomblé, a gente recebe um nome africano, porque a ideia é a gente retomar as nossas raízes, a nossa história, né? Esse nome às vezes não me significa, lógico, tem aí a herança da minha família, que eu tento preservar, mas ele fala muito pouco para mim, né? Inclusive esse Silva, Santos, Pereira, né? Nomes dos escravizadores, né? Então, todo mundo que tem esses nomes somos descendentes de pessoas escravizadas, né? Não deveria ser nenhum orgulho, assim, sabe? Infelizmente, não deveria ser nenhum orgulho. Então, muita gente, muitas coisas. São Luís do Paraitinga, assim, você falou, né? Um dos focos de pesquisa, né? Aqui no ABC mesmo, né? Em Mauá tem o Sambalenço, tem o Catira. Aqui em São Bernardo tem o mestre Ditinho da Congada, que já foi lá no Pomar. A gente fez um ano da Congada, né? Então, no nosso lado tem cultura popular, tem folclore, tem diversidade, né? Eu acho que antes de sair para o mundo, inclusive, é olhar para a nossa comunidade, né? Muita gente que traz essas propostas diferentes, mas que chega aqui numa região como o ABC, que ficou conhecida como uma região industrializada, né? Então coloca de lado a sua cultura, porque isso aqui não tem muito interesse nessa região, eu não vou mais fazer não, sabe? Eu não vou mais fechar rua, eu não vou fazer mais uma feijoada, uma cuscuzada, porque isso aí eu fazia lá quando eu era do Nordeste, do Norte, e aqui é feio, né? Vão me chamar de farofeiro, por exemplo, né? E aí vão jogando de lado, né? Essas culturas que são a nossa base, o nosso alimento, na verdade, né? Para deixar a gente vivo, né? Eu acredito muito nisso. Então, estudar é muito mais amplo, né? Muito além da escola, assim, sabe? Né? Quem era? A Priscila falou. Bia, que queria falar também. Tá aí, Bia. Oi. Odé, eu sou o José, sou marido da Beatriz. Eu queria pedir licença para falar, né? E agradecer esse encontro com todo mundo. A primeira coisa que eu queria falar é que dentro da sua prática percebe que tem vida, né? Tá vivo isso que você está fazendo, entendeu? E eu acredito que a educação ela só vai conseguir resistir, ela só vai conseguir sobreviver se a gente conseguir trazer essa vitalidade, que você não consegue encaixar ela numa metodologia, que você não consegue apostilar ela e que você não consegue trabalhar ela com um ramo mercadológico. Entendeu? Eu não posso. Se eu falar para você, vamos se encontrar para você me passar o que você... Não, eu tenho que ir aí, me deslocar e viver com você para conseguir ter a educação que você quer passar. E é aí que a escola, como instituição, eu acho que ela vai sobreviver nesse mundo que a gente está, né? Então, eu queria agradecer muito. Quando você fala do não planejamento, eu acho que é justamente isso, né? Eu acho que o professor ele tem que chegar na sala, sentir a sala. Tem dia que está chovendo, que de boa, dá para você conversar por coisas tão sutis, coisas tão profundas com os meninos, que eles se abrem de uma maneira tão bonita, que assim, eu vou abrir mão do currículo naquele dia, e eu, na minha condição de professor, eu tenho que ter essa liberdade, eu tenho que ter esse repertório, eu tenho que ter essa consciência para trazer isso para os meninos. E aí a gente consegue transformar e sair de uma educação que é o quê? Que só conforma o indivíduo, né? Por uma questão de emancipação do indivíduo. E aí sim ele vai conseguir se colocar diante da sociedade. Entendeu? Eu acho que esse ponto, assim, né, a gente assusta no começo, mas depois que a gente se joga nesse caos, se joga nesse movimento, que é a dança, né? Que é a dança, é pirueta, é o profano, entendeu? Que sai dessa ambiguidade, dessa polaridade de certo ou errado da nossa cultura ocidental. Entendeu? E aí você começa a trabalhar, você começa a dialogar, você começa a traduzir os conceitos com os meninos. Quando você chega no funk lá e chega para eles e fala, olha, o funk está em 120 ppm, é mais ou menos a mesma batida que você vai ter no candomblé, por exemplo. O menino já fala, pô, professor, então eu tô fazendo macumba? Não sei, vamos lá. Já dá uma aula, meu querido. Entendeu? E aí você vai com eles, e vai pegando na mão e vamos descobrindo tudo junto. Essa alegria de descobrir junto com os meninos, eu acho que é o que você tem, é o que você traz, é o que dá significado para aquela prática educacional que você está fazendo, que é o que realmente modifica a sociedade que a gente está, né? E dentro desse contexto, você vai pegar o Nayambim. Nayambim é sensacional, ele era medicinal, gente. Eles tocavam para o pessoal que estava doente, tocava do lado do cara que estava acamado, para ensinar o coração dele a bater de novo. Olha a potência que tem isso para a gente trazer, entendeu?
Então, é um mundo que se abre, é um mundo de novas perspectivas, e é um mundo de reconstrução, né? Eu acho que a educação, quando ela perde esse movimento, ela perde a sua vitalidade, aí ela perde significado. Não presta, desculpa, não presta. O ensino apostilado, é legal, só que vai te fechar, não vai dar aquela significância, né? E aí, fazendo um paralelo contra a filosofia, isso dos estudos que a gente faz. Dentro da filosofia da liberdade, tá? Do Rudolf Steiner, que foi um dos primeiros livros que ele fez, é ali que está o cerne. Tá? É aí que ele vai abrir para a questão do devir, para a questão do movimento. Ele fala que o Filosofia da Liberdade é um dos únicos livros que vão ficar. Toda a pedagogia, Waldorf, que ele fundamentou, ele vai falar um dia vai cair por terra. Porque a gente também tem que estar ligado no momento histórico e social daquele indivíduo que está aprendendo, daquele professor que está ensinando. Então, ele deixa isso bem claro no primeiro livro dele. Eu peço licença para recomendar para vocês, porque é uma leitura muito legal, tá? E a gente teve um grupo de estudos e uma das coisas assim que a gente criou uma imagem, né, para essa filosofia da liberdade. Por exemplo, o conhecimento ocidental, ele pensa muito numa questão da árvore, né? Você tem a base, você tem o tronco, você tem a copa. O Filosofia da Liberdade, ele vai justamente chamar atenção para a gente para a questão das raízes. As raízes, ela não tem um ponto para chegar, ela é rizomática, ela é caos. E é esse caos que vai nutrir a árvore, entendeu? É desse caos, é desse agenciamento. Então, quanto mais a gente conseguir traduzir, quanto mais a gente conseguir trazer, agencionar isso dentro da educação, é o que torna ela mais rica e mais significativa, tá? Eu queria dizer que foi esse axé que você trouxe assim para um sábado de manhã, eu não estava esperando, tá? Eu estava aqui do lado, só ouvindo de bituquinha, e aí de repente você chegou e o negócio anima o espírito e traz a gente para a roda também, entendeu? É isso que está faltando na educação, é isso que dá significância. E é isso que o jovem hoje está precisando, é dessa vitalidade, é dessa alegria. Às vezes a gente não consegue pensar longe de uma metodologia, mas eu vou falar para vocês, ousem. Tentem pensar de outra maneira, porque é fantástico. E o jeito que eles te retribuem, a criança, quando ela olha para você, vê um significado, te reconhece, você reconhece ela, entendeu? É o melhor pagamento que o professor pode ter, entendeu? E é aquele pagamento de saúde mental, saúde no corpo, saúde no espírito, entendeu? Vamos junto aí que vai dar certo. Já estamos. Desculpa, seu nome é? José. Legal, José. Muito bom. Obrigado, hein? Rogério, é que estamos vivos, né? A Priscila e eu também gostaríamos de saber. O José comentou sobre um livro, qual seria? Filosofia da Liberdade, do Rudolf Steiner. É o primeiro. Ah, tá. Ele é meio chatinho para ler, mas não desiste. Ele, no final, você acaba digerindo e aí faz sentido. O cerne da antroposofia vai estar lá. E ele faz isso bem na juventude dele, quando ele estava na faculdade ainda. E é bem legal, gente, porque ele não limita, entendeu? Ele não cria uma metodologia. Falar, aplique desse jeito. Não, ele joga pra gente mesmo. É bem legal. Sim. Muito legal. Muito obrigado pela contribuição, José. E é isso, né? Eu acho que o básico é que a gente está vivo e não sei, às vezes eu acho que a gente se esquece disso, né? Essa questão do trabalho também, eu acho que é massacrante, né? Eu quase nunca falo que eu estou trabalhando, né? Eu não quero assumir essa proposta de trabalho, né? Sempre que possível eu falo que eu estou brincando, né? Inclusive para provocar as pessoas. Então você vai brincar, então... Não, aqui não pode brincar, então eu não quero estar aqui, desculpa, né? E é isso, pautar mesmo, né? E a brincadeira no sentido mais rico e mais importante que né? Os participantes das brincadeiras populares, né? São chamados brincantes, né? Os fazedores de cultura popular, eles são chamados no popular de brincantes. Porque é sério, é muito da vida, é um projeto de vida, mas é uma brincadeira. E a brincadeira é muito importante. A gente sempre fala, né? Que a criança, o brincar é o mais importante, não só para a criança, para a gente também. Né? E o nosso trabalho deveria ser brincado. Por mais sério que ele seja, né? Sabe? Deveria ser uma brincadeira, né? Porque tem esse espírito de troca, de aprender sempre, de sempre estar aberto.
né? Você citou aí a cultura Nyabing, né? Que é do reggae, né? Que as pessoas começaram... Eles têm escolas, inclusive, né? Eu não visitei ainda, mas eu quero visitar as escolas Bobo Ashanti na Jamaica, né? Eu já fiz alguns contatos. Então, são pedagogias também que não vêm a grande público, até porque, às vezes, é por proteção, né? Eles ficam mais reservados porque eles sabem que existe uma opressão e, se for muito divulgado, vão ser destruídas, como muitas coisas foram destruídas. O funk, né? Criminalizado até hoje, é uma grande pedagogia. O corpo fala, né? Nossa comunicação é o corpo, antes de palavra, é o movimento, né? Por isso que quase todas as manifestações afro foram criminalizadas, né? O samba foi proibido, a capoeira foi proibida, o candomblé que também mexe muito o corpo, e hoje em dia tem toda essa imagem negativa em relação ao funk, que é uma coisa extremamente, é uma filosofia da liberdade para os jovens negros, para jovens periféricos, e para todo mundo, né? De vez em quando a gente toca lá no pomar também, né? O ritmo do funk, que é um ritmo do maculelê. Não tem quem não fica. Até a dona da escola, até a Cínzia dança, não tem como não dançar. O corpo pede isso, é ancestral, é mais que religioso, é espiritual. Porque essa coisa religiosa também, ela, né? Candomblé é conhecido como religião, mas é uma filosofia de vida, né? A gente a religião é muito pouco, né? A religião é muito pequeno, né? Essa coisa de se religar, não, cara, a gente nunca foi desligado, né? O termo religião, ele é muito limitador, é muito castrador, né? É muito limitante, né? O candomblé é uma filosofia de vida que se transformou, o que a gente chama de candomblé aqui, que é uma reconstrução brasileira, é uma reconstrução daquilo dos pedaços africanos que chegaram aqui através da memória e do corpo, porque todo o resto foi tirado. Escravo, escravizado não tem direito a nada. A única coisa que a gente trouxe com a gente foi memória e corpo, e aí a gente reconstruiu tudo isso, né, que todo mundo gosta, né, mas que ainda tem os vários racismos em cima, né? Então é isso, a gente tem que lembrar que a gente está vivo, né? E que a gente está ali com crianças, principalmente, que é a parte mais viva da nossa vida, né? Porque depois a gente vai sendo cortado aqui, né? A educação vai cortando um monte de coisa da gente, né? Então vai colocando vergonha, né? Eu lembro de uma vez lá no pomar que alguém, eu não me lembro, a criança com 6 anos chegou e falou: eu não vou mais dançar porque eu tenho vergonha, né? E até a semana anterior, ela dançava, se soltava, cantava. Quem foi que colocou isso, né? Alguém chegou e falou: você não sabe dançar. Porque agora, se você quer saber dançar, você vai ter que entrar numa escola para ter técnica. Se você quiser tocar um instrumento, você vai ter que aprender, fazer aula de música. Se você quiser cantar, você vai ter que entrar num coral, né? Em essência, a gente faz isso, né? Essa parte lúdica é natural do humano. Cantamos, dançamos, pintamos, cozinhamos, tudo isso é muito natural. Toda criança faz isso sem perguntar qual é a nota, né? Como é que eu toco? Vai numa festa popular e senta do lado do mestre ali. Ô mestre, me ensina aí como é que toca, né? Ele vai falar, toca, né? Ele não vai falar, aqui tem a nota si bemol, é assim que faz, o tempo é esse, são tantos BPMs. Ele vai falar, senta e toca. Ah, mas eu não sei tocar. Então, toca hoje, volta semana que vem, volta na outra festa, volta na... Porque não é assim, não se aprende de uma hora para outra, é a vivência, né? Por mais que eu vá uma vez por semana nas escolas, eu tenho na minha cabeça que eu vou lá há muito tempo, eu quero ir eternamente, porque é um processo, né? É um processo para a escola pedagógica e para mim também, né? A Pomar e Jasmins fazem parte da minha vida, né? E eu quero levar isso para o resto da minha vida, porque é um processo de engrandecimento, né? Como eu disse no início, essa pedagogia é fantástica, ela não cabe e não contempla muita gente, mas eu me inspiro muito, inclusive, na pedagogia Waldorf para organizar uma afropedagogia, né? A afroescola. Tem muitos elementos ali nessa coisa de trabalhar com as mãos, marcenaria, jardinagem, a parte de artes, movimento, pintura, culinária, tudo isso tem a ver com africanidades também, né? Então, repetir o livro, o nome do livro é Filosofia para a Liberdade, da Liberdade, né? Do Rudolf Steiner, que a Priscila perguntou aqui no chat. Então é isso, estamos vivos e sabemos muitas coisas, né? Claro, precisamos sempre estar aí nos educando, trazendo novas informações, mas a gente sabe muita coisa, a gente tem que valorizar essas coisas que a gente sabe, essas coisas que a gente aprendeu na nossa família, a cultura da nossa família, né? Você falou das raízes aí, né? É isso, e mais que as raízes também, o solo, né? Eu me meto muito
nessa questão de agroecologia, né, que é um termo recente para uma coisa muito ancestral, né? Permacultura, bioconstrução. Nossa, meu avô já fazia isso e não falava nem desses termos, sabe? Bioconstrução, agroecologia, são termos, né, colonizados, inclusive, também. Né? Os povos ancestrais já faziam isso, né, há muito tempo. Então, esse solo, né, o solo, antes de ter a planta, tem que cuidar do solo, cuidar da nossa área, cuidar da nossa região. Né? Isso que vai nutrir, na verdade, a raiz, o caule e a planta como um todo. Então, a gente tem que preservar e valorizar todo esse nosso entorno, essa nossa história, essa nossa família, que não é só a sanguínea, a nossa comunidade, né? A comunidade, os filhos não são nossos, né? Tem muito nessa questão da cultura europeia de, tipo, meu filho nada, cara, eu faço filho para o mundo, assim, né? Acabei de descobrir agora, escrito, né? Um livrão que eu descobri recentemente, a cultura Kindese, que é a arte de cuidar dos Congo, né? Dos Bantu. E é isso, o filho, quando você faz, é da comunidade, você sabe? Você não pode segurar para você, é a comunidade. E eles falam muito disso, que é preferível, né? Que a criança fique com os mais velhos, com os avós, do que com os adultos. Porque os adultos estão na correria da vida, estão extremamente estressados, né? E os velhos já estão mais tranquilos, têm estabilidade emocional, financeira, muitas vezes, e eles podem ser muito mais úteis para as crianças do que os adultos, os pais, né? Então, é uma coisa para se pensar, né? Na nossa cultura eurocêntrica, né? Aqui, mesmo nós negros no Brasil também levamos à frente uma cultura, né? Uma sociedade eurocêntrica. Então, uma coisa que bate muitas vezes com essa proposta. Não, o pai cuida, né? O avô pode mimar muito. Talvez a gente tenha que repensar isso, porque pode ser muito mais positivo a criança ficar mais próxima dos mais velhos, né? E não só da família sanguínea, né? Da comunidade. A gente tem que criar, né? Essa comunidade. A gente tem que recriar as comunidades, né? Uma coisa que está rolando muito bem, eu acho que no Jasmins, assim, né? Eu tô fascinado, assim, com essa proposta de comunidade está sendo criada, né? Que se sente ali que a coisa é muito orgânica, né? Então, é um pouco isso. Olá, queridos pais e professores. E só antes de ler essa parte aqui, da Mari, a gente também escreve, como eu falei no começo, né? A gente usa um negócio que é chamado fanzines, né? Que é uma publicação Fanatic Magazines, né? Então, a Mayra me pediu ontem várias referências e eu mandei vários links de coisas que a gente produz. Só que a gente produz a partir das nossas experiências. Então, a gente usa todas essas tecnologias. Então, tem um monte de vídeos, um monte de áudios e um monte de coisas escritas. Quem quiser depois pegar, né? Não sei como é que vai chegar até as pessoas que estão participando. Então, são relatos de nossas experiências também. E aí vai virando, né? A gente está nesse mundo também. A gente quer escrever, a gente sabe escrever, a gente sabe ler, né? Então, a gente também vai compartilhando esses materiais, assim, a partir de experiências e de estudos também mais clássicos. Olá, queridos pais e professores. Na próxima quarta-feira, 21/10. A próxima quarta não é 21/10. É sim, desculpa. Às 21 horas, encontro com nossa querida professora Mayra, com o tema quais atividades saudáveis posso fazer com as crianças. Deixe seu e-mail e celular abaixo para que enviemos o link. Muito obrigado a todos por tão valiosa contribuição no dia de hoje. Viajei, no dia 21 mesmo, tá? É muita informação. Gente, pegando o gancho do Rogério, como eu sei que hoje tem convidados aqui de fora, até assim você pode depois me falar assim, não era para falar isso. Mas enfim, o Rogério toda quarta-feira ele tem um encontro que é a Afroescola, às 17 horas, e é aberto para toda a turma do Pomar, do Jasmins, e também para quem quiser participar. Pode, Císia? Então, vocês que estão aqui hoje nos conhecendo, ou que já nos conhecem e não sabiam... É para todos, é para todos. E o encontro da Verônica também, é para todos, é aberto. Então, assim, eu até pedi aqui para vocês deixarem o e-mail e o celular para a gente poder estar enviando para vocês. Aí, lógico, né? É livre, a hora que puder entrar, entra. O da Verônica é certinho horário, né? Começa em tempo curto, que é a aula de euritmia na quarta-feira, às 15 horas. E na sexta-feira, a aula de Cantele. Acho que por mais que não tenha o Cantele, mas vale a pena ouvir as musiquinhas, a forma que ela... É muito lindo. Então, é um outro convite, né? Fora a nossa programação aí da Jornada da Educação, que a gente está fazendo durante todo o mês de outubro. Então, tem dias variados, quarta-feira à noite, sexta-feira à noite, sábado nesse horário.
Então, seria bem importante a gente ter esse contato com vocês, né? Vocês estão em outras escolas, são pais de outras escolas, enfim, professores, né? Então, são todos bem-vindos. E é uma delícia essa aula, hein, gente? Eu assisto. Tô sempre nas aulas aí. Vou na Verônica, vou no Rogério, vou me divertir. É muito bom. Aproveitem. É isso aí, estamos tentando usar, né, o que tem agora, né, essa virtualidade, né, para a gente recriar a educação também, né? Já deixo um convite, né, para quem quiser em algum momento vir aqui. A gente tem um espaço em Santo André, chamado Afro Escola, que é minha própria casa, né? Aqui a gente tem um monte de coisas, faz um monte de coisas. Eu mandei também nos materiais, a gente tem uma agenda, agora a gente está mais restrito, mais reduzido por conta da situação, mas é um espaço aberto, temos aqui um quarto para receber visitas, quem quiser ficar aqui um final de semana para estudar. É isso, aprendendo, vivenciando e aprendendo, né? Gosto muito de receber convites também, é só me chamar que eu vou também, né? Assim. E isso, não sei, se tiverem mais alguma questão, né? O meu contato também está nesses materiais que vão chegar até vocês. Fiquem à vontade, às vezes eu demoro um pouco para responder, porque eu não uso o celular, mas eu respondo com todo carinho, né? E é isso, e trocar, né? Aprendendo muito, né? É bem a ideia da cultura popular brasileira, né? Que tem a base muito afro-indígena, é uma troca sempre. Somos mestres e aprendizes a vida toda, né? E é isso, se alguém quiser colocar mais algo, ou a gente fecha com uma musiquinha, assim, não sei. É isso, então? Valeu. Foi grande, assim, foi bacana. Foi muito legal estar aqui com vocês. Eu tô tocando aqui um instrumento que eu ganhei de um amigo afro-peruano, que se chama cajón, né? E aí, no começo, é engraçado, alguém falou da cultura espanhola, acho que foi a Bia, né? Eu acho que foi a Bia, não sei, não lembro. Ela estava falando da cultura espanhola, né? E no começo eu estava tocando aqui um pouco do flamenco. A Érica já saiu. A Érica falou, ela acho que ela já saiu. Já saiu. Ela falou da cultura espanhola, né? E o cajón, ele é usado, ele é afro-peruano e até pouco tempo, tipo 10 anos, eu pensava que era um instrumento europeu do flamenco, né? Porque ele aparece muito dentro do flamenco, que é uma cultura mundialmente conhecida, mas de origem espanhola. E aí depois eu fui descobrir que, na verdade, né, o cajón é um instrumento afro-peruano, que inclusive chegou no flamenco através de um brasileiro, de um afro-brasileiro, Rubem Danta, que foi morar lá nos anos 70 e levou o cajón e apresentou para o Paco de Lucia, que era um dos grandes cabeças do movimento do flamenco. Então, até nisso, né, a questão africana. E eu tenho uma ligação muito forte. Eu morei na Espanha, a gente tem um intercâmbio com uma escola Waldorf espanhola, Piedra e Cielo. Eu viajo muito para lá, né? E principalmente para a parte sul, porque tem muitos africanos ali é a entrada da Europa, né? E por intuição eu me apaixonei por aquele espaço do mundo, e aí depois eu venho descobrindo que a história espanhola também ela é muito africana, mas que ela foi apagada, ela vai sendo apagada. Que o flamenco tem origem africana, né? Que esse instrumento que a gente pensava que era espanhol, ele está ligado à cultura afro-americana e chegou lá por um afro-brasileiro. Então são muitas histórias não contadas, né? Que a gente precisa contar. A partir do momento que a gente conhece elas, a gente precisa contar. Então eu vou usar aqui o cajón para a gente cantar uma música. E aí eu queria fazer um desafio, né? Que música, né? Que está no nosso imaginário que a gente pode trazer. Porque é isso, a gente tem todo um imaginário popular que a gente pode trazer para as referências afro. A gente usa muito nas escolas, a gente pega as cantigas brasileiras, né, populares, e traz para os ritmos. Né? Então, eu estou com um instrumento afro-peruano, mas eu vou fazer um ritmo afro-brasileiro, que é o coco. E aí eu posso pegar uma música inofensiva, né? Que não tem nada a ver com afro-indígena. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem saindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela
veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vem surgindo. E a Dona Aranha viu-a a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem subindo. E a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, 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 nunca está contente. Então é uma coisa que não tem fim, né? Não tem fim. Você vai adaptando aquilo que as crianças pedem, o que o nosso corpo pede, o que a comunidade pede, né? E aí a gente vai trazendo e vai misturando, e acho que é assim que a gente vai conseguir sobreviver a todo esse caos, a toda essa sociedade opressora, né? Que muitas vezes a gente alimenta, né? Na verdade, a quebra está na gente mesmo, né? Se a gente não quebrar, não dá para esperar de instituições, de governos. É a gente acreditar e fazer, né? E conversar com as pessoas que estão por perto, né? É isso aí. Eu acredito muito na mudança, mas acredito na mudança através da gente mesmo. Cada um aí no seu lugar, nos momentos que a gente se encontra, e aí a gente pode transformar o mundo. Valeu, pessoal. Obrigado, Jasmins, pelo convite, pela experiência aqui. Também sou um iniciante nas lives, nessa coisa digital. Muito obrigado, Bia, José, o Pequeno, Marlene, Priscila, André Orbacan, grande contador de histórias, companheiro, Fabi, Verônica, Andréia, Roberta, Gabi, a Ju, que saiu agora há pouco, né? Cínzia, muito obrigado por acolher essa proposta desde sempre, né? Obrigada. Tamo junto, Rogério. Sábado que vem tem o Portas Abertas, esqueci desse importante detalhe. E aí a gente vai estar mandando um convite para vocês. Vai estar bem Portas bonito. Abertas Digital, hein? Olha que novidade. Portas Abertas Digital. A gente é muito chique. Tchau, tchau. Beijo. Valeu, pessoal. Obrigado, Rogério. Muito bom. Obrigada, Rô. Tchau, gente. Muito obrigada. Bom sábado. Bom sábado para todo mundo. Fala, Helena. Tchau, Helena. A Helena. Helena. Tchau, Manda beijo, Helena. A linda Helena. Obrigado, João. Olha lá essa menina. Laurinha, manda beijo. João, manda beijo. Ai, que delícia. Ontem o João viu o Demétrio e falou, nossa, o Demétrio tá diferente. Gordo, tá gordo. Tá gordo. Ah, nem olhou esse detalhe. Beijo, gente. Beijo, gente. Brigadão, viu? Brigadão, Rô. Foi maravilhoso. Maravilhoso, Rogério. Adorei. Obrigada, Adorei. gente. Bom final de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Uhum.